Conversas paralelas em sala de aula. Aluna que se intromete em tudo que o professor fala. Aluna que reserva o seu lugar na sala de aula. Aluna que dá pitaco no passo da colega. Afinal de contas, gente, como se comportar em sala de aula e por que os maus comportamentos acontecem? O vídeo vai falar sobre isso. Vem comigo. Olá, gente dançante! Tudo bem? O vídeo de hoje é para responder um e-mail de uma das minhas seguidoras e ela pede pra gente falar a respeito daquelas alunas que não sabem se comportar em sala de aula e acaba por um motivo ou outro tumultuando a aula, prejudicando o aprendizado das pessoas. Mas antes da gente desenvolver esse assunto, eu gostaria de falar duas coisas. Dar um recadinho e também ler o e-mail dessa minha seguidora para vocês. Vamos começar pelos recados. O áudio desse vídeo vai estar disponível para você no Nilza Leão Podcast. Então você pode baixar o iTunes, um aplicativo no seu celular, no seu tablet, no seu computador e poder ouvir a hora que você quiser, onde você quiser, offline inclusive. É mais uma facilidade que eu estou oferecendo para você ter acesso aos conteúdos que eu posto aqui no canal. Essa novidade é bem bacana, né? E o legal também é que eu tô fazendo Periscope toda quarta-feira e nele eu respondo as suas dúvidas mais específicas a respeito de dança do ventre e folclore árabe. O meu perfil é Nilza Leão, só baixar o aplicativo no seu celular. Quem sugeriu esse tema foi a Márcia Valéria. Muito obrigada, Márcia. E resumindo o e-mail, ela diz o seguinte: gostaria de sugerir um tema: aluna sem noção. Sabe aquele tititi na sala de aula, aquela que não sabe revezar o lugar em sala de aula, aquela que interrompe todo mundo na música, na coreografia, no jeito da professora ensinar, aquela, enfim, mala, que vai fazer apenas uma aula experimental e ainda tumultua todo o grupo. Aff. Bom, enfim, é isso. Bom fim de semana, Márcia Valéria. Em primeiro lugar, muito obrigado, Márcia. Um beijo muito grande para você, muito obrigada pela sua contribuição. É sempre muito bom responder os e-mails de vocês e abordar assuntos que são pertinentes e são importantes para vocês. Eu acho que, na verdade, o que você está falando que a gente pode resumir é a aluna mal educada, pessoa mal educada, uma pessoa que não sabe se comportar socialmente, uma pessoa que não tem empatia pelos colegas, uma pessoa que não é generosa com os colegas e acaba querendo de uma certa forma dominar o ambiente e acaba extrapolando na sua forma de se comportar. Agora, Márcia, eu vou te ser muito sincera, quando você me escreveu eu achei o tema interessante, eu até ri e tudo da forma que você escreveu, mas eu não tenho muita experiência com esse tipo de aluno em sala de aula. Na hora que eu estava lendo o seu e-mail, eu me lembrei de uma colega que eu tinha quando eu era aluna e que ela fazia uma das coisas que você comentou aqui. A professora ali escolhendo o CD ainda no início da aula e a gente já posicionado esperando para começar. Ela chegava atrasada e ela saía empurrando a gente porque ela achava que ela tinha um lugar fixo em sala de aula e que aquele lugar era dela e tinha que ser respeitado. E obviamente a gente não saía porque poxa vida, era uma bruta de uma grosseria, né? Ela poderia até falar, poxa, eu posso ficar aqui porque eu tenho dificuldade de enxergar ou de ouvir ou de sei lá o quê, né? E aí a gente avaliava se dava licença ou não, enfim, mas ela ia realmente empurrando a gente e isso é muito sem noção realmente, né? Então, assim, que eu me lembre, foi a única vez que eu tive que lidar com uma situação dessa em sala de aula, foi como aluna e logo a gente cortou essa menina e acabou e fim de papo e ela parou com essa bobagem. Agora, gente, eu já vi muitos maus comportamentos de outras formas, às vezes até de formas mais graves, não só essa falta de educação, mas a falta de caráter em sala de aula, né? Que são as fofoquinhas, as picuinhas com os colegas, falar mal daqui, tentar roubar o lugar da outra, esse tipo de coisa. Ah, uma pausa, acabei de lembrar, eu tive uma aluna na minha companhia de dança que ela tentou boicotar o trabalho da colega e quando eu soube disso eu cortei essa
aluna e tirei ela da companhia. Em resumo, gente, o que eu quero dizer é o seguinte: a forma com que os alunos vão se comportar em sala de aula, me desculpa, eu realmente acredito que o grande responsável é a professora. Se você sabe cortar esses comportamentos desagradáveis, a competição, a falta de educação, a falta de parceria, a falta de honestidade entre um aluno e o outro, eu acho que o grande responsável pelo clima em sala de aula é o professor. Às vezes a gente fica com medo de tomar algumas medidas impopulares, mas tudo que a gente consegue, na verdade, é dar força para que esse tipo de coisa desagradável continue acontecendo em sala de aula e acabe desmotivando e aborrecendo uma turma inteira. E o que é pior, lá na frente você vai acabar ficando com um grupo que, na maioria, vai ser composta por pessoas assim, por pessoas que não respeitam o colega, pessoas que são competitivas, pessoas que acham que têm prioridade em sala de aula, que te interrompe, né, que quer mandar no teu trabalho, e você acaba sendo um joguete desse aluno. Eu acho que essa situação já está mais grave e aí já criam outros problemas que começam até a extrapolar a sala de aula. Porque aí essa aluna já começa a brigar com a aluna de outro professor, aí ela já começa a fomentar a discórdia do seu professor com outro professor e aí o negócio vai embora. E uma vez, gente, eu ouvi assim uma frase que eu considero uma pérola, que é quando a professora diz o seguinte: ah, mas sabe o que é? É que todo mundo é adulto, né? Eu não preciso ficar falando. Fia, se a sua aluna está se comportando como criança, não importa quantos anos ela tem, você vai ter que chegar lá e vai ter que educar a sua aluna. Não interessa se a sua aluna tenha 60 anos. Outra pérola: ah, eu tenho alunas que são mais velhas do que eu vou ter que ficar repreendendo ela? Você. Sabe por quê? Porque você é autoridade em sala de aula. Não importa quantos anos você tem, não importa quantos anos tem a sua aluna, se a sua aluna está se comportando de uma forma inadequada em sala de aula, você tem a responsabilidade de cortar isso de alguma forma. Não é tratando a sua aluna como criança, mas é mostrando que ela está se comportando de uma forma inadequada, de uma forma até infantil. Porque senão, gente, isso toma uma proporção gigantesca e você perde o controle da sua sala de aula. Ou então você cria um grupo absolutamente insuportável. Isso eu já vi muito acontecer. Pensa, por exemplo, no meio corporativo. Você trabalha numa grande empresa e a sua chefe é mais nova que você. E aí ela não vai ter autoridade sobre você porque ela é mais nova do que você? Gente, não faz o menor sentido. A autoridade, ela se define pelo cargo que você ocupa, pela posição que você ocupa. Então, se existe uma aluna tumultuando a sala de aula, se ela não recebeu essa educação em casa, ela vai ter que receber ali. E eu vou ser muito sincera com você, professora, não tenha medo de perder a aluna. Não tenha medo, porque você perde uma, mas se você deixar essa aluna crescer em sala de aula, você vai perder uma turma inteira. Seu trabalho inteiro vai pro ralo, porque ninguém vai pagar para ir se divertir em sala de aula e ficar se aborrecendo por causa de gente sem noção e você dando força para ela. Simples assim. E eu acho que é isso, sabe, Márcia? Eu acho que as coisas são bem simples. Eu acho que a professora tem o papel de cortar esse tipo de comportamento, de melhorar o seu clima de sala de aula para que todo mundo se divirta e às vezes você dando um pequeno toque na aluna de início, a coisa já se resolve a partir daí. Tudo isso acaba, porque a menina vê que, epa, peraí, aqui eu não vou conseguir me criar. Ou eu vou embora, eu vou buscar um outro lugar onde eu possa exercer aí a minha falta de noção, ou então eu tomo noção, eu tomo tento e as coisas se resolvem e tudo passa. É isso aí, um beijo muito grande para todas vocês, um beijo muito grande mais uma vez para você, Márcia. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve aqui no canal para ficar sempre por dentro do que está acontecendo por aqui. E não deixa de pegar os seus conteúdos exclusivos cadastrando o seu e-mail aqui embaixo na descrição desse vídeo. Me segue no Snapchat, no Instagram, me segue no Periscope. Tem sempre muita novidade, muita coisa legal para você. Um beijo muito grande para todo mundo e até o nosso próximo vídeo. Tchau!